Eu saúdo meus prezados irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Hoje nós estamos aqui para o segundo dia da campanha, o grande mover de Deus. Nós cremos, acreditamos, confiamos e buscamos ao Senhor que a bênção de Deus será sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e toda a nossa família. Que o Senhor venha abençoar a cada um que está ouvindo este áudio nesse momento. Sinta-se à vontade aí onde você está, para juntos unirmos a nossa fé, para buscarmos ao Senhor e clamarmos por sua presença, porque nós sabemos que a presença de Deus, ela faz toda a diferença em nossa vida. Me lembro outrora da história de Zaqueu, que era um homem que não conhecia o Senhor, a sua bondade, mas quando teve um encontro verdadeiro com Jesus, de imediato se humilhou, se arrependeu e foi transformado pela presença de Deus. E assim, consequentemente, foi também recebido pelo Senhor, porque Deus viu a sinceridade do coração de Zaqueu. Então, neste momento de oração, que nós possamos abrir o nosso coração com simplicidade, com humildade, reconhecendo a grandeza de Deus, para que o Senhor possa se agradar de nós e possa também receber e responder cada uma de nossas orações. Ore por mim aí, que daqui estarei orando por você e Deus agirá por nós. Glorioso Deus, eterno Pai, te dou graças por mais essa tarde, a qual o Senhor nos proporciona esse grande privilégio de podermos buscar a face do Senhor, de clamar a sua presença. Agradeço ao Senhor pelo fôlego de vida que nos concedestes, para que nós tivéssemos essa chance de ter a Jesus em nossa vida e mais uma vez buscar ao Senhor. Agradeço também ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados, pela cura das nossas enfermidades e pelas respostas às nossas orações. Peço também mais uma vez diante do Senhor, reconhecendo as minhas falhas e debilidades diante de Ti. Peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, se transgredi contra o Senhor no dia de hoje, e se algo tenho feito contra o meu irmão, que o Senhor seja misericordioso em me perdoar neste momento. Eu agradeço ao Senhor também pela palavra que o Senhor tem ministrado em nossos corações. Agradeço pelas portas abertas, a qual nós temos a oportunidade de buscar o Espírito de Deus e ouvir a sua palavra, que nos exorta, nos alimenta e que nos ensina. E o Senhor tem ensinado aos nossos corações sobre o perdão e sobre o amor ao próximo. Eu clamo ao Senhor neste momento, que o teu amado Espírito Santo desça sobre nós aqui nesta tarde, para nos encher ainda mais da sua presença, para nos guiar ainda mais no seu caminho, no caminho de paz, de justiça, de bondade, de esperança, de fé e de amor diante do Senhor. Agradeço a cada irmão, cada irmã que está com propósito no seu coração em fazer esta campanha, o grande mover de Deus. Hoje, pela misericórdia do Senhor, estamos no segundo dia desta campanha poderosa, porque nós cremos que se orarmos, se buscarmos ao Senhor, o Senhor se moverá em nosso favor e o Senhor também nos abençoará. Agradeço a cada um dos irmãos do grupo do WhatsApp, o Poder do Cristão, que tem estado comigo durante esses anos para que juntos buscássemos a presença do Senhor e também intercedêssemos uns pelos outros. Agradeço pela vida do nosso pastor Josimar, a qual o Pai intitulou esta campanha, creio que assim revelado pelo amado Espírito Santo, para acrescentar a fé do seu povo, para que juntos provocássemos o milagre das mãos do Senhor. Visita ele, a nossa irmã Angélica, sua esposa e toda a sua família, abençoando também a nossa irmã Érica, a nossa irmã Antonieta, nossa irmã Lindalva, a Tiraci. Agradeço a todos os irmãos, ó Pai, a qual o Senhor abençoou, derramou sobre nossas vidas a união e o amor de Deus, para que juntos buscássemos a tua presença. Acrescenta fé sobre os nossos corações. Abençoa também a nossa irmã Regiane, abençoa a nossa irmã Luciana também, que está presente no grupo. Eu apresento em tuas mãos. Apresento também a nossa irmã Cidinha, que eu conheci, ó Pai, recentemente na cidade de Araraquara, a qual me pediu para que orasse pela sua família. Eu entrego ela e toda a sua família em suas mãos. Cada uma dessas pessoas, a qual eu apresentei diante do Senhor,
Entrego também toda a minha família nas mãos do Senhor, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos livre, nos conceda saúde, nos conceda paciência, nos conceda, Senhor, amor uns com os outros, para que possamos compreender a cada um segundo a sua fraqueza, porque estamos aqui não para julgar, mas para acolher, para amar, pedir perdão e também para perdoar. Assim o Senhor nos ensinou a amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Perdoa, Senhor, pelas vezes que talvez rejeitamos uns aos outros. Perdoa também, ó Pai, pelas vezes, Senhor, que falamos palavras duras uns com os outros. Mas o Senhor, que é o Criador dos céus e da terra e de tudo o que neles há, também é o nosso Criador, é o nosso oleiro. E assim como o barro nas mãos do oleiro, assim somos nós nas mãos do Senhor, para o Senhor trabalhar e fazer em nossa vida segundo a sua vontade e o seu querer. O Senhor, como nosso Criador, é o único que pode moldar o nosso caráter e transformar toda a nossa vida, e assim nós cremos no grande mover de Deus para abençoar-nos, para nos transformar, para nos purificar, para que sejamos verdadeiramente salvos diante da presença do Senhor. Assim como Zaqueu, ó Pai, que foi transformado, que recebeu a Jesus na sua casa, se arrependeu e tudo aquilo que ele tinha feito, ó Pai, de injustiça, ele se humilhou e se dispôs a retribuir, ó Pai, cada uma daquelas pessoas a qual ele tinha sido injusto. Assim também aqui nesta tarde, eu agradeço ao Senhor por cada vida que está ouvindo este áudio de oração, que está ali, Senhor, precisando do renovo, da restauração divina, que precisa da intervenção do Senhor para se levantar, para vencer, para ter a tua vida transformada. Assim eu glorifico ao teu nome, porque o Senhor, ó Pai, dia após dia tem trabalhado para que nós sejamos salvos, curados, libertos, batizados e transformados pelo amado Espírito Santo. Que não seja, Senhor, simplesmente palavras, que não seja, Senhor, simplesmente, ó Pai, fazer por fazer, mas que sejamos fiéis ao Senhor e que verdadeiramente venhamos abrir o nosso coração para que o amado Espírito Santo venha entrar em nossa casa, em nossa vida, em nossa alma, em nossa mente, porque o homem que recebe a Jesus nunca mais, ó Pai, agirá da mesma forma, mas terá a sua vida transformada. Eu apresento aqueles que se afastaram de Cristo Jesus, que se apostataram da fé, que estão desprezando, ó Pai, a sua palavra. Eu sei que o Senhor pode salvar, sei que o Senhor pode curar, se assim for a sua vontade. O nosso dever, ó Pai, não é julgar, mas é orar uns pelos outros, para que o Senhor nos abençoe e para que o Senhor abençoe os nossos irmãos também. Neste momento eu oro por estas pessoas, para que regressem ao amado Espírito Santo, para que se lembre, pois, de onde caíram e voltem a praticar as primeiras obras, porque assim, ó Pai, se compraz o amado Espírito Santo da alma daquele, ó Pai, que busca a sua presença, que se humilha e que confessa os seus pecados e se arrepende e verdadeiramente, ó Pai, busca santificar-se no Senhor. Ó Deus, venha abençoar, estender as suas mãos poderosa sobre cada lar, sobre cada família, porque eu sei, ó Pai, que o Senhor é a libertação que esta casa precisa, o Senhor é a transformação que cada alma precisa. Estenda, meu Senhor, as suas mãos poderosas, que pode, meu Deus, auxiliar esta pessoa, que também, se quiser, o Senhor exorta, o Senhor corrige, mas o Senhor faz isso porque o Senhor nos ama e o Senhor quer nos salvar, como um bom pai, um bom amigo e o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sei, ó Pai, que se necessário o Senhor permitirá alguns processos, mas eu sei que também, ó Pai, tudo que o Senhor permite é para que nós sejamos salvos e abençoados, porque do que adianta nós vivermos nesta vida sem ter o Espírito Santo de Deus, e ao partir daqui desta terra, Senhor,
nós perdemos a nossa salvação. Que o Senhor venha abençoar cada coração, as pessoas, ó Pai, que choram pelo ente querido, mães que choram pelos seus filhos, pais que choram pelos seus filhos, filhos que choram pelos seus pais, aqueles que perderam seus cônjuges. Que o Senhor venha consolar os corações, que o Senhor, ó Pai, venha trabalhar sobre as vidas e fazer com que as pessoas possam entender que é um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu, e que o Senhor, ó Pai, está no controle de tudo, que o Senhor, ó Pai, quem direciona tudo, que trabalha, que transforma. E assim eu creio, Espírito Santo, que se nós formos fiéis ao Senhor, se clamarmos ao Senhor, o Senhor nos abençoará até nos momentos de fraqueza, de solidão, nos momentos de tristeza, de angústia e de aflição. Quantos têm padecido, Pai, pelo amor do seu nome, por amor às almas, por amor ao Evangelho, e não têm negado ao Senhor? Quantos até mesmo têm chorado no secreto, sem que sua própria família possa compreender a tristeza, a angústia que está nesta alma? Mas o amado Espírito Santo, como nosso amigo particular, venha recolher, ó Pai, essas lágrimas, levando até o Senhor, para que o Senhor possa intervir por esta pessoa, que nada impeça com que essa pessoa seja abençoada, que nada impeça com que esta pessoa continue, ó Pai, batalhando pela sua obra, lutando pela sua obra, porque assim, ó Pai, nós estamos aqui apenas de passagem, e cada um de nós, ó Pai, temos algo para apresentar ao Senhor naquele último dia. O que será, Pai, que nós ofereceremos ao Senhor se nós pararmos no meio do caminho, se nós desistirmos, se nós virarmos as costas para o Senhor, se nós rejeitarmos aquilo que o Senhor tem posto em nossas mãos? Eu peço ao Senhor, ó Pai, que venha visitar a cada uma dessas pessoas, sejam diáconos, presbíteros, cooperadores, obreiros, membros, seja, Senhor, pastores, que o Senhor possa abençoar de forma em geral. O Senhor sabe o que esta pessoa precisa, o Senhor sabe o que esta pessoa necessita, e eu creio, amado Espírito Santo, na bondade e misericórdia do Senhor, que nos seguirão por todos os dias da nossa vida. Creio também que se o Senhor escolheu, foi o Senhor também que capacitou, é o Senhor quem tem enchido, que tem dado graça, e o Senhor não vai desamparar esse teu servo e essa tua serva, mesmo no momento de enfermidade, de sofrimentos e dificuldades. O Senhor sustentará os teus servos até mesmo no leito. Visita esta pessoa, Pai, que as boas mãos amigas de Deus seja sobre esta pessoa neste momento. Tira, Senhor, a preocupação deste coração, ó Pai. Tira, Senhor, toda a ansiedade, desespero. Que esta pessoa venha, Senhor, ser impactada, cheia de fé, de graça, porque até mesmo na luta ela venha se dobrar diante do Senhor, venha clamar a Ti, ó Pai, e as janelas do céu sejam abertas sobre esta pessoa, sobre a sua família, Pai, a qual ela teve que deixar para fazer a sua obra. Vai abençoando, dando sabedoria para aqueles, ó Pai, que estão à frente do trabalho do evangelismo, do trabalho de missões, do trabalho, Senhor, de beneficência, do ministério do louvor. Aqueles que estão apacentando também o rebanho de Deus, venha dar sabedoria, venha dar firmeza, venha dar graça para que esta pessoa não venha perecer, para que esta pessoa, Pai, não venha tirar a mão do arado, para que esta pessoa não venha conduzir com as suas próprias forças, mas venha se dobrar diante de Cristo, porque nós sabemos, ó Pai, que independente de qualquer cargo que nós estejamos estabelecidos, tudo é pela sua misericórdia, tudo é pela graça do Senhor. Que nada, Senhor, venha tocar o nosso coração mais do que a sua presença. Que o nosso coração seja grato a Ti e venhamos lembrar, ó Pai, que tudo quanto o Senhor tem nos permitido é por um propósito do céu. Não para que sejamos melhores uns do que os outros, mas para que nós venhamos fazer a sua vontade e não a nossa. Venha dar visão, discernimento de espírito, para que os meus irmãos, ó Pai, quando necessário corrigir, tenham a autoridade de Deus para corrigir. Se necessário uma palavra de ajuda, acolhimento, orientação, que assim seja, mas todavia, segundo a vontade de Deus, que nós não venhamos negociar os princípios sagrados, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, desde quando nós recebemos a Jesus em
em nossa vida, que nós sempre venhamos guardar em nosso coração a verdadeira palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, porque nós sabemos, ó Pai, que surgirão muitos falsos profetas, surgirão mentirosos, pregadores falsos e enganadores, ó Pai, lobos devoradores, mas que todavia o Senhor siga sendo, Pai, o nosso pastor, o verdadeiro pastor e aquele, ó Pai, que realmente é a ovelha, aquele que realmente ama Cristo, que vive com Cristo, que anda com Cristo, reconhece somente a voz do seu pastor. Que não venhamos, ó Pai, dar ouvidos a palavras de engano, de mentira, mas que nós venhamos dar ouvido a palavras que nos edificam, palavras que nos transformem, que nos cause transformação, que nos cause arrependimento. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nós possamos também ser pessoas que edificam na sua casa, que abençoam, ó Pai, a sua obra, segundo a fé que o Senhor tem depositado em nossos corações, porque sem o amado Espírito Santo, nada somos e nada podemos fazer. Apresento também cada pessoa, Senhor, que está dentro dos hospitais, pessoas que estão ali, Senhor, à beira da morte, pessoas também que estão à beira do abismo. Envia, Senhor, o exército de Cristo, Senhor, para pelejar por esta pessoa. Envia, Senhor, um servo, uma serva de Deus, para que esta pessoa possa, meu Deus, conhecer a sua palavra e possa aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua alma. Eu sei que muitas pessoas, ó Pai, o Senhor recolherá para si, mas eu creio também e sei também, Pai, que muitas pessoas ali o Senhor curará para que se levantem e testemunhem o milagre de Deus. Eu sei que o Senhor é o mesmo e que o Senhor não mudou. Ó Pai, eu creio que se dá tua vontade neste momento, o Senhor está tomando pelas mãos muitas pessoas para que sejam curadas pelo Espírito de Deus. Se da sua vontade, ó Pai, estenda suas mãos sobre essas pessoas que estão no leito, que a partir de hoje toda essa enfermidade, toda esta doença que tem afligido esta pessoa, que tem paralisado os rins, que tem afetado o coração, que tem afetado o cérebro, que tem afetado, Senhor, os órgãos internos, que o Senhor faça, Pai, segundo a sua vontade. Se da sua vontade neste momento, cura, Pai, porque eu sei que o Senhor é o médico dos médicos. Basta somente uma ordem do Senhor, uma palavra e tudo é transformado. Eu creio no grande mover de Deus. Eu creio, ó Pai, que o Senhor pode reverter esse quadro clínico. Eu creio que o Senhor pode reverter o diagnóstico da medicina. A medicina está dizendo que não dá, está dizendo que não tem mais jeito, que não tem mais recurso, que não tem saída, mas o amado Espírito Santo, se hoje o Senhor quiser, o Senhor pode dar vida, pode dar esperança, salvação, a cura que essa pessoa precisa. E assim nós cremos, e assim nós clamamos ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é Deus de milagre. Não existe doença, não existe enfermidade que seja impossível para o Senhor curar. Então eu apresento, Pai, nas suas mãos, porque eu sei que grandes testemunhos de vitória nós ouviremos ser contados para a glorificação do nome santo do Senhor. Eu apresento neste momento também, ó Pai, cada pessoa que se encontra ali dentro dos presídios, sejam na ala feminina, seja na ala masculina, jovens, ó Pai, dentro de fundações. Eu apresento todos em tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que salva. Muitas pessoas que estão ali, ó Pai, perdidas na droga, na bebida, na prostituição, nos vícios, no mundo do crime em geral. Para a sociedade não tem mais jeito, não tem mais transformação, não tem remédio para essa pessoa, mas o teu Espírito Santo, Pai, quando decide salvar, quando o Senhor quer transformar, Pai, o Senhor vai buscar aonde
aonde estiver, e o Senhor verdadeiramente transforma, o Senhor verdadeiramente batiza com teu Espírito Santo, o Senhor verdadeiramente purifica e santifica, Pai. Não tem coração de pedra que não possa se render diante do Salvador. Nós reconhecemos a tua grandeza, a tua misericórdia, Pai. Nós reconhecemos a tua graça. E se o Senhor quiser, ó Pai, neste momento, muitas pessoas, ó Pai, estão sendo tocadas pelo amado Espírito Santo, estão sendo transformadas pelo Senhor. Outros tinham desejo, ó Pai, de fazer tantas coisas erradas, mas a partir deste momento, esta luz que é Jesus, que está brilhando sobre esta vida, através do clamor da sua igreja, Pai, esta pessoa já não vai ter mais desejo de se drogar, já não vai ter mais desejo de praticar aquilo que estava praticando. Dia após dia, Senhor, essa pessoa será transformada até a libertação completa. Mas se o Senhor quiser também, neste momento, o Senhor pode fazer uma libertação por completo. Seja feito, Senhor, conforme a sua vontade e conforme o seu querer. Eu sei que o Senhor enviou Jesus para que todos aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Então eu sei, ó Pai, que o sangue de Jesus tem poder para curar, para transformar, para batizar e para restaurar. Vai passando uma gota do teu sangue, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, jogando por terra toda enfermidade, jogando por terra toda doença maligna, seja essa doença patológica ou seja essa doença de forma espiritual inserida. Eu sei que o Espírito de Deus tem poder para dar a vitória, para dar o livramento, para livrar esta pessoa da morte e para livrar esta pessoa do abismo. Eu creio, Espírito Santo, que agindo o Senhor, ninguém impedirá o seu trabalhar, porque o Senhor é a salvação de Israel, o Senhor é a salvação do seu povo, o Senhor é a salvação das almas, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa esperança. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Eu creio que ainda testemunharemos, Senhor, testificaremos que grandes coisas o Senhor fez entre nós. Abençoa toda a sua igreja, abençoa todo o teu povo, meu Pai. Eu clamo, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos últimos dias não sejamos enganados, não sejamos confundidos, não venhamos perder o foco, não venhamos perder a fé, mas nós venhamos, ó Pai, sermos transformados dia após dia pelo Espírito Santo e fortalecido pelo Senhor e pelo seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados e potestades nas hostes espirituais da maldade. Glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor sobre a nossa vida. Seja exaltado, Senhor, entre o seu povo, que toda a nossa adoração, toda a nossa reverência, todo o nosso respeito esteja diante do Senhor. Abençoa de uma maneira extraordinária, Senhor, cada um dos meus irmãos, que o Senhor venha acrescentar as almas que hão de ser salvas em sua obra. Vai limpando, Senhor, vai purificando, vai transformando, quebrantando novamente os corações, guiando, Senhor, o seu povo, que o Senhor comprou, ó Pai, com o preço do sangue do unigênito santo Filho de Deus, o nosso Jesus. Eu sei, ó Pai, que mesmo que em meio a tantas guerras, tantas mortes, pecado, destruição, tanta frieza espiritual, ainda tem pessoas, ó Pai, dispostas ainda a receberem mais o Teu Espírito Santo. E bem-aventurados são aqueles que se entregarem, que se derramarem diante da Sua presença. O Senhor abrirá os céus e abençoará esta pessoa e toda a sua família. O Senhor abençoará esta igreja que se humilhar e que verdadeiramente clamar ao nome do Senhor. Eu creio que o mover de Deus não será apenas grande, mas será extraordinário e será inexplicável, porque o Senhor é um Deus de coisas extraordinárias. O Senhor faz além do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos e até mesmo do que aquilo que nós poderíamos imaginar. Dai-nos
tenhamos sabedoria na sua palavra, que nós possamos se alimentar da sua palavra, entender da sua palavra e viver a sua palavra, viver mais próximos do Senhor. Se tivermos que abrir mão de muitas coisas, ó Pai, ainda que coisas que nós estamos habitualmente acostumados a fazer, que nós venhamos mudar totalmente para receber aquilo que o Senhor tem nos prometido, para se agarrarmos à promessa de Deus em nossas vidas. Muitas pessoas com o chamado de pregar a palavra, muitas pessoas com o chamado de evangelizar, muitas pessoas com o chamado para orar pelos enfermos, estão aí com as suas ferramentas enterradas, com as suas ferramentas paradas, mas está vindo o dia, Pai, em que o Senhor da ceifa irá nos chamar, e o que é que nós vamos apresentar a Ti, daquilo que o Senhor tem posto em nossas mãos? Será que enterraremos, ó Pai, os nossos talentos, ou nós, ó Pai, multiplicaremos com o trabalho, ó Pai, de nossas mãos e apresentaremos ao Senhor com toda a nossa fé e com todo o nosso amor? Que o amado Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais, que esta chama, Pai, que queime em nossos corações, para que venhamos fazer mais para a sua obra, para que venhamos nos dedicar para ver o céu descer entre a sua igreja, para, Senhor, o Senhor nos usar nos dons do Espírito Santo, que nós venhamos ser ainda mais fortalecidos, ó Pai. E que essa chama não venha se apagar do nosso coração, mas que o fogo continue queimando, continue ardendo continuamente sobre o altar do Senhor. Abençoa cada vida, abençoa cada irmão, abençoa cada irmã, porque eu creio, ó Pai, que o Senhor já levantou e levantará ainda mais um exército de adoradores, um exército que quer verdadeiramente lutar pela obra de Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que estamos aqui de passagem. Tudo isso passará, céus e terra, Pai, passarão, mas as suas palavras se cumprirá. E o Senhor disse, Pai, que iria voltar para buscar um povo lavado, remido e de boas obras. E o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Não deixa, Pai, que as distrações dessa vida, que os prazeres momentâneos desta vida, Pai, venham nos afastar do Senhor. Purifica o nosso coração, purifica, Senhor, a nossa alma, purifica, Senhor, a nossa mente, joga por terra toda inimizade, contenda, fofoca, todo espírito maligno que veio para destruir, que veio para roubar a fé dos corações, que veio para paralisar esse irmão e essa irmã, que veio para tirar esta pessoa da presença de Deus, que veio para confundir, seja repreendido pelo poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque eu quero, Senhor, receber a vitória de Deus, e eu quero também, ó Pai, ver os meus irmãos sendo salvos pelo Senhor. E aqui, como serva do Senhor, eu clamo a Ti, ó Pai, para que tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia, Senhor, do seu povo, nos conduza, Senhor, ao caminho da salvação, porque nós sabemos, ó Pai, que apertado e estreito é o caminho que nos conduz à salvação, e largo é o caminho que nos conduz à perdição. Dá-nos visão espiritual, discernimento de espírito, Pai, para que possamos compreender as coisas que são e as coisas que não são do nosso Senhor e Salvador. Abençoa, Pai, uma vez mais, derramando sobre esta vida a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor. Que possamos estar em comunhão com o nosso Senhor, em comunhão uns com os outros também. Que o Senhor venha jogar por terra, Senhor, todo espírito de divisão, todo espírito de contenda, Senhor, tudo aquilo, Pai, que vem para fazer com que a sua igreja esteja dividida. Porque o Senhor também nos ensina, Pai, que aquilo que está concordado na terra entre os homens, também será confirmado pelo Senhor lá no céu. Então não tem como o Senhor trabalhar, não tem como o Senhor agir, se nós não nos humilharmos, se nós não nos amarmos uns aos outros. Mas se todavia, Senhor, formos fiéis a Ti, amarmos-nos uns aos outros, nós veremos o grande mover de Deus, nós veremos o grande trabalhar de Deus, porque eu sei que o Senhor é o Deus das causas impossíveis.
tudo aquilo que parecia travado, tudo aquilo que parecia impossível, tudo aquilo, Senhor, que parecia inalcançável. Em questão de tempo, Senhor, abrirá portas, o Senhor curará enfermidades e libertará cativos, porque o Senhor vive e reina para todo sempre. E o Senhor, ó Pai, se agrada e também responde à oração daquele que é justo e daquele que é fiel. E eu creio, ó Pai, na justiça do Senhor, creio na vitória, creio nos livramentos de Deus. Nos dai fortaleza, Pai. Hoje ali na sede de Ibaté, nós estaremos orando a partir das 7 horas. Eu creio que a glória de Deus vai descer sobre aquele lugar. Abençoa o grupo dos irmãos que ora. Vem estremecer a cidade de Ibaté, vem estremecer o Brasil, vem estremecer as nações, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado e todos saibam que existe Deus em Israel, que todos saibam que existe somente um único e verdadeiro Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor vive, o Senhor reina, ó Pai. Seja entronizado entre as nações, tribos e línguas, que todos os joelhos se dobre, que toda língua confesse que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Receba, Senhor, a nossa oração neste momento. Receba também toda a nossa gratidão. Receba, Senhor, o segundo dia desta campanha e nos dê fortaleza e também nos dê graça para concluirmos com vitória os 7 dias de clamor a Deus, para que vejamos juntos o grande mover de Deus. Confirma a bênção, confirma a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.